Meus posts não engajam no LinkedIn. Entendo por quê. Então vamos que vamos agora, porque ainda ao final eu vou revelar aqui para vocês 4 ideias de postagem para aumentar seu engajamento no LinkedIn, ok? Então daqui você vai sair com conteúdo rico para você colocar a mão na massa e já começar a ampliar os seus resultados, ok? Então, algumas evidências de que você precisa investir em seu marketing pessoal. Primeira evidência, você está insatisfeito com a sua carreira, com os seus resultados, você tem uma boa faculdade, você tem pós-graduação, você tem MBA, você tem, enfim, até experiência profissional e está fora do mercado. Então, essa é uma evidência que você precisa investir em seu marketing pessoal. Você não recebe uma promoção, você não tem reconhecimento, então você realmente precisa investir em seu marketing pessoal, precisa se vender para cima, você precisa se vender para os lados e precisa saber se vender para baixo. Então você tem 4 ângulos principais de relacionamento interpessoal que você precisa nutrir um marketing pessoal e se tornar interessante para todos os ângulos. Não adianta você se vender bem para os seus colegas, não adianta você se vender bem para os seus colaboradores, subordinados, não adianta você só se vender bem para o seu chefe, porque você tem que atender todos os ângulos formam um conjunto que vão te levar para o seu crescimento profissional, ok? Então, se você está aqui e deseja ser encontrado pelos recrutadores, então essa é mais uma evidência que você precisa dominar o marketing pessoal, principalmente dentro do LinkedIn, para você fazer do seu LinkedIn uma vitrine atraindo as melhores oportunidades de carreira ou de negócios. Então, quais são os principais motivos do não engajamento de posts no LinkedIn? Né? As pessoas reclamam, às vezes dizem que não funciona, que o LinkedIn só prioriza top voice, só prioriza top 1%, só prioriza os famosos e não distribui o seu post, o seu conteúdo. Então, dentre os principais motivos, anotem aí, pessoal, não vou pôr legenda disso, tá? Anotem aí. Primeiro motivo do seu post não ter engajamento no LinkedIn. Você tem baixa quantidade de conexões. E o LinkedIn tem lá, fala que a partir de 500 conexões você acaba tendo um nível de distribuição maior de tudo que você faz na rede. Então, quanto mais conexões você tem no LinkedIn, maior vai ser a chance do seu engajamento, porque o seu post vai ser distribuído para mais pessoas. Então, você precisa todos os dias se conectar com mais pessoas. E eu costumo dizer que você precisa definir o seu PICE, seu perfil ideal de conexão estratégica, que é o quê? Conexões estratégicas, qual é o seu objetivo? Né? Você tem que se conectar com quem te leve próximo do seu objetivo. Então, dentro do curso da mentoria, eu explico no detalhe como você encontrar essas pessoas estratégicas e como se conectar a elas, que também faz muita diferença, porque senão você pode ser interpretado como uma pessoa interesseira, ao invés de interessante, que é o ideal. Então, primeiro ponto é a baixa quantidade de conexões e seguidores que você tem hoje no LinkedIn. O segundo ponto é a falta de planejamento. É aquela pessoa que, putz, Rafa, vou postar agora, e é 11 da noite, ela vai e posta 11 da noite e fala, pô, mas o LinkedIn, ninguém curte o meu conteúdo. E aí o que acontece? Não tem mesmo, porque o algoritmo tá dormindo, não tem ninguém na rede, então não tem por que distribuir o seu post. Então, você se planejar melhor, entender quais são os horários, quais os horários principais ali de pico de audiência para você fazer o post um pouquinho antes desses horários, é o caminho do sucesso aí para você realmente ter engajamento no seu conteúdo. Outro motivo que faz com que as pessoas não possuam engajamento no seu post no LinkedIn, elas não variam o tipo de post, elas acabam fazendo conteúdo maçante, então todo dia é um texto com foto, texto com foto, texto com foto, texto com foto. Pô, o LinkedIn tem vários tipos de conteúdo e aqui na minha newsletter eu postei um artigo fantástico revelando os 10 segredos da produção de conteúdo e entrando no nível de detalhe de quais são os tipos de conteúdo, quais são os temas. Então, não percam de ler o artigo que eu fiz o primeiro artigo da newsletter, Como Criar Sua Marca Pessoal, tá bom?
Então, um dos motivos também é não variar o tipo de conteúdo. Então, você tem N tipos de conteúdo para você usar dentro do LinkedIn para não ficar maçante o seu conteúdo. E aí você tem também um outro motivo que é muito comum. Eu vejo, assim, com muita frequência, as pessoas passando despercebido nesse motivo, que é o quê? Que é a pessoa não despertar curiosidade no seu post. A pessoa já revela, ela faz a pergunta e já revela a resposta nas primeiras linhas, e eu falo, não, as 3 primeiras linhas é o que eu chamo, é o bloco da headline lá no LinkedIn. É o que aparece antes do veja mais, né? Ver mais. Então você precisa despertar curiosidade na headline. Então, dentro das aulas, né, das mentorias, eu sempre falo, você precisa trazer dúvidas e curiosidades sobre as dores e desejos do seu público-alvo. Se você não tem, se você não usa isso, o que acontece? O seu post fica desinteressante, a pessoa acaba não entrando, não lendo, e aí acabou que você não tem engajamento no final das contas. E aí o último motivo, que eu vou falar que existem outros mais, mas esse daqui também é um último motivo muito recorrente, é você não dar contexto para o seu post. Você quer, de repente, entregar uma dica dentro do seu conteúdo, dentro do seu post, mas você não traz um contexto, você não traz um porquê, um benefício, um dado, uma informação de mercado, alguma coisa que vá dar base de interesse para a pessoa. Então isso também faz total diferença. E aí, Rafael, mas como que eu faço, né? Qual é a melhor métrica para entender se o meu conteúdo tem valor e se está atingindo o público certo? Então, existem algumas ferramentas do LinkedIn para a gente analisar isso. Então, existem locais dentro do LinkedIn que serve para você analisar, verificar as métricas de que seu conteúdo está ou não repercutindo para a pessoa certa. Então, a primeira dessas métricas é o Analytics de visualizações de post. E como que funciona esse Analytics de visualizações de post? Ele funciona da seguinte maneira: todo post que você faz, embaixo ali das reações, você tem a possibilidade de saber quantas visualizações tiveram o seu post, tá? Então, o que você consegue, por exemplo, através desse Analytics de visualizações de post? Você consegue saber quais são os principais cargos que visualizam o seu post, quais são as empresas que têm mais colaboradores visualizando o seu post, qual é as principais localizações dessas pessoas que estão visualizando o seu post. Então você tem realmente como fazer uma análise bem criteriosa sobre a repercussão do seu conteúdo. Veja aqui esse exemplo, né? É um post sobre os 4 pilares importantes da sua marca pessoal. Quem ainda não acessou esse post, não deixe de acessar, porque nesse post eu revelo esses 4 pilares que você precisa estar atento da sua marca pessoal. Então você tem a parte de reações, você tem os comentários abaixo e você tem aqui o gráfico de visualizações. Então você clicou nesse número, ele traz aqui as principais empresas, traz os principais cargos e traz a localização, né? Quantidade de visualizações por localização. Então isso aqui te dá um norte extremamente importante para você saber se você está atingindo a pessoa certa, as pessoas certas no seu perfil LinkedIn. E aí você tem também um outro pilar, que é o pilar 1, né? Que é o pilar 1 do SSI, que é o estabelecer a sua marca profissional. Então, quando você entra no seu SSI, você tem vários pilares ali do SSI para você saber se você está desenvolvendo bem a sua marca pessoal no LinkedIn. Eu já falei diversas vezes aqui sobre SSI, é um termômetro super importante da sua marca pessoal. Então, quando você tem o pilar 1, que é esse aqui, ó, que é o primeiro pilar, estabelecer sua marca profissional, se nesse pilar você não está se desenvolvendo bem, você está com uma nota ruim, então isso também é um indício de que é um termômetro de que você precisa melhorar a sua produção de conteúdo, né? Então aqui no meu, por exemplo, de 25, eu estou com 23,9. Então eu estou com um pilar bem desenvolvido aqui no estabelecer a sua marca profissional, o que me leva a ser top 1% no setor e top 1% na minha rede. Então, isso também é extremamente importante para você, principalmente, saber se você está no caminho certo na produção de conteúdo.
Não adianta você produzir e não tá analisando para ter uma melhoria contínua do seu conteúdo. Uma outra métrica para você entender se seu conteúdo tem valor e se ele está atingindo o público certo é você analisar suas visitas de perfil. Então, se você, por exemplo, tem o perfil premium do LinkedIn, se você tem ali o plano premium do LinkedIn, você, além de visualizar a quantidade de visitas do seu perfil, você também consegue visualizar o quê? Quem está visitando o seu perfil. Se tem pessoas interessantes visitando o seu perfil. Então, no seu próprio perfil, você tem aqui essa seção de análise. Tá vendo aqui, ó? Essa seção de análise, você tem aqui o primeiro item chamado visualizações do seu perfil. No que você clica aqui, ele te mostra qual é a quantidade de pessoas que visitaram o seu perfil nos últimos 90 dias. Então aqui pode ver que o meu, por exemplo, está em crescimento, olha lá, ó. Cresceu 176% da semana passada para essa, né? Então foi esse pico aqui, ó, tá vendo, ó? Então eu tive 400 visualizações de perfil em uma semana. Então em uma semana teve 400 visualizações e teve um crescimento de 176%. Se você tem o plano premium, você consegue ter esse gráfico e consegue ver quem é as pessoas que têm visitado o seu perfil. Quem são elas? Aqui, ó. Vários de vocês que estão aqui na live, olha lá, ó, Valéria, Patrícia, tá vendo? Ó? Então, e você consegue saber se você está atraindo as pessoas certas, pelo cargo que elas têm, pelas empresas que elas são. Então, é extremamente relevante você usar o Analytics de visita do perfil, ok? Antes de eu dar sequência, eu quero intimar vocês, quem está no YouTube já está inscrito no nosso canal? Se não, clica agora em inscrever-se, garante o conteúdo chegando para você, coloque lá o sininho, ativa o sininho, para você não perder nada, nenhum conteúdo que eu compartilho aqui na rede. Vamos adiante. E aí, como o algoritmo do LinkedIn pode interpretar se um post tem conteúdo de valor? Essa aqui eu garanto que vocês não estão encontrando nenhum conteúdo na internet falando sobre isso, tá? Então vocês já vão se diferenciar com esse conteúdo aqui. São vários aspectos que fazem com que o algoritmo do LinkedIn entenda se aquele conteúdo tem valor, né? Primeiro aspecto é o tempo de tela com o post parado. Então, quando a pessoa está lá no feed, ela está rolando o feed dela, ela viu o seu post, ela parou, né, a tela no seu post, aquele tempo de tela parado em cima do seu post é uma métrica que o LinkedIn analisa. Segunda métrica que o LinkedIn analisa é o ver mais. Não sei se vocês já repararam, mas existe um cliquezinho nos conteúdos chamado ver mais, que fazem muita diferença, entrega muito dado para o LinkedIn sobre se aquele conteúdo é interessante ou não para as pessoas. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Então, aqui, por exemplo, ó, o post dele, ó, essas são as 3 linhas, né? E aqui, se a pessoa quiser continuar a ler o texto do conteúdo, o que ela precisa fazer? Se você quer que o seu conteúdo seja avisado para o LinkedIn que ele tem valor, você tem que fazer com que a audiência clique nesse ver mais, ó. Tá vendo aqui ver mais? Quanto mais cliques em ver mais, significa que o seu post tem valor, porque as 3 primeiras linhas conquistaram o leitor, né? Fizeram com que ele tivesse curiosidade e interesse em ler o resto. Então, por isso que é extremamente importante você trabalhar headline. Então, o clique em ver mais também é uma forma do LinkedIn interpretar que o seu conteúdo tem valor. Outra forma de o algoritmo interpretar que o seu conteúdo tem valor é a quantidade de reações. Ou seja, quantas curtidas, palminhas ou amei está tendo ali no seu post. No caso de enquetes, olha só, pessoal, anotem essa. Normalmente, o pessoal, pô, mas eu faço enquetes, até tem bastante voto, mas não tem muita reação. Isso existe um porquê. Quando você faz uma enquete, qual é o seu objetivo com a enquete, com a audiência? É que ela vote em alguma das opções. Então, o que acontece? É o famoso CTA, Call to Action. Então, qual é o Call to Action no caso das enquetes? É ter bastante votos. Então, as pessoas acabam não reagindo, porque ela normalmente economiza ações. Inconscientemente, ela economiza ações em post.
A não ser que seja um post de muito valor aí, se acertou a pessoa certa, ela vai reagir, ela vai votar, vai comentar, vai fazer tudo, até compartilhar. Então, a quantidade de reações, a quantidade de comentários, a quantidade de votos, que a gente chama ali de envolvimento, quantidade de ações de envolvimento no seu post também vai nutrir o algoritmo do LinkedIn para dizer que o seu post tem valor, e quanto mais valor tiver o seu post, mais o LinkedIn vai distribuir, principalmente ele vai tentar distribuir para pessoas semelhantes à sua audiência. Essa é a inteligência da rede social. É isso que ela traz. Ela quer fazer de tudo para o usuário não sair da rede. E para o usuário não sair da rede, ele tem que ter cada vez mais conteúdos que ele vai gostar, conteúdos que podem agradar ele. Então, quantidade de envolvimento, né, que são reações, comentários, votos, compartilhamentos. Então, quanto mais envolvimento tiver no seu post também, mais o LinkedIn vai entender que é um conteúdo de valor e vai distribuir para mais pessoas. No meu artigo, Os 10 Segredos da Produção de Conteúdo no LinkedIn, eu falo também sobre o poder das hashtags, e é extremamente relevante você usar pelo menos top 5 hashtags. Não exagere na quantidade de hashtags, tá? Porque senão o algoritmo se sente sobrecarregado e acaba não distribuindo também o seu conteúdo. Então as hashtags são extremamente relevantes, principalmente quando você está começando a produzir conteúdo, não tem muita audiência. A hashtag é uma maneira eficiente de você atingir públicos que não estão ali dentro da sua bolha, ok? Então, aí algumas pessoas podem perguntar, pô, Rafael, mas eu preciso mesmo, né, fazer tudo isso, né? Por que eu preciso ter engajamento de post, então? É necessário? Não basta eu ter só o meu perfil, minha vitrine muito bem resolvida ali, né, no LinkedIn? E aí as pessoas perguntam, quais são os maiores benefícios, então, do engajamento em seu post, né? E eu costumo dizer vários deles, eu vou colocar os tops aqui na minha visão, que são os maiores benefícios do engajamento em seu post no LinkedIn. O primeiro grande benefício do engajamento do seu post é você se tornar memorável, você ser lembrado mais vezes por aquelas pessoas que você está atingindo com o seu conteúdo. E quando você se torna memorável, quando surgem oportunidades aderentes ao seu perfil, de quem que aquelas pessoas vão lembrar? De você, né? Então, o segundo grande benefício é você atrair conexões fora da sua bolha. Quando você produz conteúdo no LinkedIn, você é capaz de atrair pessoas que não estão, inclusive, na sua rede, nem nos seus seguidores. Acabam que você, através do seu conteúdo, atinge mais pessoas. Fura a sua bolha, a bolha da sua rede, ali, do seu networking mais próximo. Outros benefícios que você tem com o engajamento no seu post é aumentar as visitas e pedidos de conexão. Então, quando você faz um post bacana, você gera valor para as pessoas, o que acontece? Você acaba realmente fazendo com que elas se interessem por você. E elas se interessando por você, elas vão visitar o seu perfil. Mas é aí que eu digo para as pessoas, não adianta produzir um bom conteúdo e não ter um bom perfil. Então, se você já produz bem conteúdo, está aprendendo aqui a produzir conteúdo, mas não está com o seu perfil ok, o seu perfil não está legal, você não está se vendendo bem ali no perfil, você sente que a sua vitrine não está bem exposta, que ela não te representa na sua potencialidade, em tudo que você sabe e pode agregar de valor para as pessoas, então não adianta você também produzir muito conteúdo, atrair a visita, que essa visita pode não gerar o quê? Pedido de conexão, pode não gerar interesse pela pessoa, porque ela visitou o seu perfil. Não é bem isso que eu queria. Então tomem cuidado com isso também, ok? Então, e aí, quais são os melhores formatos de post no LinkedIn? Olha só, conteúdo de ouro aqui para vocês, tá? Então, existem ali os formatos que mais têm distribuição hoje no LinkedIn, mas não adianta só escolher o formato, tem que ter um conteúdo bom, tem que ter um conteúdo com uma boa headline, com um bom contexto, tem que gerar valor para a audiência, né? Para quem você deseja realmente ter ali como conexão estratégica. Então, os principais formatos de posts, os melhores formatos de post que geram engajamento hoje no LinkedIn. Anota aí. O primeiro deles é o post de texto com foto. O post de texto com foto, ele é o mais convencional na rede. Esse é o famoso post mindset do LinkedIn, ou seja, você
Colocar um bom texto e uma foto que traga ali um efeito visual de contexto do que você está descrevendo dentro do post. Então, texto com foto é, sem dúvida, o principal formato de postagem no LinkedIn para gerar engajamento. O segundo maior formato é o post enquete, que também é algo mais recente, se eu não me engano, aí em torno de 2 anos para cá, que foi criado esse formato no LinkedIn, e até o ano passado existia ali grandes viralizações de posts através do post enquete. Hoje já está mais contido, provavelmente o LinkedIn apertou a parafuseta lá do algoritmo lá para falar, não distribui tanto assim a enquete. Então hoje já está mais contida a distribuição de enquete, mas por um bom tempo ela foi a queridinha, né, do engajamento no LinkedIn, só que infelizmente muitas pessoas acabaram exagerando do formato, e é aquilo que eu falei, né, no começo, você não pode usar somente um formato de conteúdo. Então muitas pessoas acabaram postando enquete de manhã, de tarde e noite, de manhã e de tarde todos os dias, pô, aí complica. Por isso que eu entendo também o lado, né, dos engenheiros lá do LinkedIn e começar a apertar parafusete, senão não tem mais outro formato de conteúdo a não ser enquete. Mas o post enquete, ele é extremamente estratégico, é um formato extremamente importante de você utilizar dentro da sua programação de conteúdo, ok? E aí você tem agora também algo mais recente, que é o artigo via newsletter. Então você já tinha ali os artigos que não tinham muito boa distribuição, não tinha uma distribuição muito boa, mas agora com o recurso de newsletter, que é um recurso onde você pode ter assinantes do seu conteúdo, e esses assinantes acabam sendo notificados quando você publica um novo artigo, e acabam, de certa maneira, recebendo por e-mail também esse conteúdo. E esse é um grande diferencial do artigo via newsletter, tá, pessoal? Eu vou até mostrar aqui o meu para vocês verem como faz a diferença, tá? Aqui, esse aqui foi um post de artigo via newsletter, que se chama Como Criar a Sua Marca Pessoal. Então, se você ainda não assinou a minha newsletter, entra lá no meu perfil, entra nesse post aqui, Produzir Conteúdo, 10 Segredos da Produção de Conteúdo, e já clique em assinar aqui do ladinho, tá? Então, veja, aqui esse post de artigo via newsletter, ele gerou aqui, digamos que uma quantidade de views até baixa, mas com 21 comentários, com quase 100 reações, ou seja, por mais que teve poucas visualizações, teve muito envolvimento. E quando você cria a sua primeira newsletter, você acaba notificando toda a sua rede para assinarem a sua newsletter. Então aqui, por exemplo, minha newsletter que eu lancei essa semana já tem aqui 5.400 assinantes. Então, quando a pessoa assina a newsletter, ela vai ser notificada no LinkedIn, aqui na área de notificações, e vai ser notificada também por e-mail. Você acaba que o seu conteúdo, o seu artigo via newsletter, chega diretamente no e-mail da pessoa, ela consegue ler o seu artigo através do e-mail, e aí tem o botãozinho para ir lá, engajar, envolver, fazer algum comentário, alguma coisa. Então, tem sido também um formato muito interessante para você utilizar na sua estratégia de conteúdo. E agora sim, vou revelar para vocês as 4 ideias de postagem para aumentar seu engajamento no LinkedIn. São 4 ideias extremamente relevantes e simples para você aumentar o seu engajamento do seu conteúdo no LinkedIn. O primeiro, a primeira ideia é você criar artigos com conteúdos mais detalhados. E o diferencial de você criar artigos frente a um post é que os artigos eles são muito semelhantes a um blog. Você consegue formatar melhor o texto, você consegue embarcar um vídeo do YouTube, você consegue negritar, sublinhar, fazer citações, né? Então aqui, até dando exemplo para vocês, então você consegue trabalhar uma primeira imagem de impacto, você negrita, né? Você, enfim, consegue colocar citações, colocar texto do lado de foto, um print, você consegue colocar hiperlinks, né? Enfim, o artigo ele te dá um poder
de produção de conteúdo muito à frente de um post convencional. E se você tem muito conhecimento, se você tem muito know-how para compartilhar, muita experiência profissional, é realmente uma ideia fantástica para você demonstrar profundidade do seu conhecimento, a profundidade da sua expertise. Então, essa é a primeira ideia para você aumentar o seu engajamento, tá? A segunda ideia é você criar enquetes. Crie enquetes no LinkedIn e principalmente tenha o seu objetivo-alvo. Pô, Rafael, como que eu crio uma enquete para minha carreira? Qual é a sua carreira? Vou dar um exemplo aqui. Vamos supor que você é um vendedor. Você é da área de vendas, você é da área comercial, você é um executivo de contas, um key account, enfim. Independente do cargo, você é da área de vendas. E você quer atrair a atenção de empregadores, de recrutadores que possam selecionar você, te convidar para uma entrevista. O que você vai fazer? Né? Você vai postar enquetes sobre as principais dores das empresas quando procuram um vendedor. O que elas querem? Elas querem um vendedor que saiba prospectar, que saiba negociar, que entenda de CRM, né? Que conheça o conceito de follow-up, né? Entenda ali de spin selling na hora de fazer uma apresentação de alto impacto, saiba fazer um solution selling para poder gerar valor na sua apresentação, sabem trabalhar ancoragem de preço, sabem utilizar o social selling no LinkedIn para atrair oportunidades ou para converter oportunidades. Então você pode criar uma enquete, por exemplo, em cima disso. Vou dar um exemplo aqui. Se sua empresa busca um profissional de vendas B2B, qual é a principal característica e competência que ele precisa ter? Aí, característica 1, precisa entender de CRM. Característica 2, precisa dominar spin selling e social selling. Característica 3, precisa ter proatividade, flexibilidade. Enfim, numa dessa, o que vai acontecer? O recrutador vai responder uma enquete dessa. O gestor que está buscando esse profissional de vendas para contratar vai responder essa enquete. E essa enquete vai fazer o quê? Gerar valor para você. Porque a pessoa está vendo que é uma enquete interessante para ela, fala, pô, quem que postou essa enquete? Vai ver lá, por exemplo, Márcios, né? Dando um exemplo aqui do nosso amigo Márcio, que acompanha frequentemente nossas lives, vai ver lá, Márcio, pô, viu ali o título do Márcio, vai entrar no perfil do Márcio, se ele tá com uma vitrine top, vai falar, meu, vou convidar esse cara para entrevista. Percebem como que faz a diferença um post enquete, pessoal? Então, criar enquete é, sem dúvida, uma maneira eficiente para validar as dores e desejos do seu público, ok? E aí você tem a terceira ideia, que é faça posts carrossel. Então existe como você consegue fazer, postar conteúdo no formato carrossel no LinkedIn. É possível você fazer isso. Né? E como que você faz isso? Através de um PDF. Você gera um PDF das imagens e faz um post carrossel. O post carrossel também é uma maneira eficiente de aumentar o tempo de tela dos usuários que estão absorvendo o seu conteúdo, porque ele vai ficar girando para os lados, né, até acabar os slides ali, o carrossel. Então é extremamente eficiente para você compartilhar conteúdo rico também através de post carrossel. O LinkedIn é a maior rede social para geração de leads B2B. 80% de todas as leads B2B de todas as redes sociais vêm do LinkedIn. Então, o LinkedIn é a rede social principal para vendas B2B. Então, CNPJ, vendas B2B, então é a rede certa. Então, se você se conectar, se você trabalhar os 3 pilares que eu ensino, tanto no curso quanto na mentoria, que é o quê? Posicionamento. Você ter um posicionamento eficiente, uma vitrine top, uma vitrine com storytelling, com palavra-chave, uma vitrine com gatilhos mentais de neuromarketing para gerar autoridade para você. Se você tem o segundo pilar bem desenvolvido, que é o networking estratégico, você sabe com quem você tem que se conectar, como se conectar e como despertar a janela de atenção dessas pessoas. Se você desenvolve o terceiro pilar, que é a produção de conteúdo de valor, que é o tema de hoje que eu estou falando aqui, se você trabalha esses 3 pilares, você vende para muitos CNPJs. E é assim que eu venho fazendo. Hoje eu atendo B2B e B2C. Eu dou mentorias individuais para pessoas, líderes, empreendedores, profissionais liberais e dou mentorias para empresas, treinamentos para empresas. Todo mês são N clientes que a gente adquire aqui através
de social selling no LinkedIn. Então já são aí mais de 30 empresas atendidas só nesses últimos 6 meses, pelo menos ali 200 alunos em mentorados de abril para cá. Então a gente vai fazer, está fazendo agora, né, um ano de foco total em treinamentos e mentorias. Então, se você deseja atrair CNPJ, a rede certa é o LinkedIn. Vou revelar a quarta ideia, né, de postagem de conteúdo, faça mais posts colaborativos, marcando pessoas com arroba. Então, quando você vai fazer um post que é um tema que envolve outras pessoas, pô, tive num cliente, pô, tive numa reunião, tive num evento, tive num encontro com pessoas XYZ, marque essas pessoas no post. Quando você faz isso, você acaba fazendo o quê? Hackeando a distribuição. Porque o algoritmo não vai olhar só a sua rede para distribuir, vai olhar a rede dessas pessoas também. Então você vai aumentar mais a distribuição e, consequentemente, mais engajamento nos seus posts, ok? Então agora sim, vamos analisar aqui os dois perfis, o perfil do Leonardo e o perfil da Ana. Hoje a análise de perfil vai ser focada em conteúdo. Não quero ver comentário, não quero ver reação, quero ver só os posts do Leonardo. Então, há um dia atrás, ele postou aqui: nesse mês de abril, dedicamos uma maior atenção à prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. Prevenção acontece diariamente, contudo, nem sempre. Aqui, faltou separar essas 3 linhas numa headline, tá, Léo? Ele tá até interessante na minha visão. Eu colocaria, eu melhoraria essa headline, porque na hora que eu clico em ver mais, você não está separando, está fazendo blocão de texto. E blocão de texto, gente, eu costumo dizer, o texto respira. Se a pessoa não sente que pode respirar ao ler o seu texto, ela sente sufocada e não lê o seu texto. Não lê o seu conteúdo, tá? Então, eu daria esse feedback para você, trabalhar no máximo 3 linhas, estourando 4, quando não é possível mesmo, tá? E aqui você fez um call to action interessante para a pessoa passar para o lado no carrossel, tá? Teve aí 13 reações, um comentário, e só que você exagerou nas hashtags, muita hashtag, tá? Eu costumo dizer que o ideal é você definir top 5 hashtags, e é possível você medir as hashtags. Se você clicar em cada uma das hashtags, você vai ver qual é a audiência de cada hashtag, e de repente você está usando um hashtag que não tem audiência nenhuma. Então, às vezes, você está gastando energia com hashtag errada, que não faz sentido, tá bom? Quanto ao post carrossel, tá muito bacana, parabéns, ficou muito maneiro. Então você conseguiu gerar aqui um post carrossel que ficou bem bacana, tá? Gostei muito, parabéns pelo conteúdo. Eu vou até dar um palminho aqui para você, tá bom? Nota 10. Vou analisar mais um post seu aqui. Se eu não conheço, eu não gerencio, né? Um gestor que não conhece os indicadores de segurança do trabalho está cedendo espaço para mais uma vez a questão da headline, né, que eu recomendo você trabalhar mais as headlines, e isso eu tenho uma aula completíssima, tanto no curso quanto na mentoria para passar. Então, se você se interessar, depois você me avisa. E aqui também, mais uma vez, o texto não está respirando. E eu costumo dizer, pelo menos na minha experiência, pessoal, que texto em caixa alta, na minha visão, pode soar desespero, pode soar grito, descontrole. Então, não recomendo, tá? Eu não recomendo. Hoje em dia, texto em caixa alta dentro ali do post do LinkedIn, na minha visão, acaba que não tem um impacto positivo. Ele pode ter mais um impacto negativo, tá? Não recomendo, ok? Tá dado aí a análise dos seus posts no LinkedIn, Léo. Espero que você absorva muito bem esses feedbacks para você voltar logo mais e compartilhar suas vitórias com essas sacadas que eu passei para você, beleza? Então agora eu vou analisar aqui o conteúdo da Ana Rita. Então, a Ana Rita postou aqui há 5 dias atrás, oportunidades 2022, gestão agropecuária exclusiva para mulheres, e não ela até fez um post colaborativo, marcou as pessoas, isso é um hack que eu compartilhei com vocês aí, que é importante. Colocou hashtag, sensacional, 356, tudo bem, uma hashtag a mais, mas tá bem no caminho. Eu só faltou, obviamente, aí, Ana, contexto.
você está compartilhando um post de uma outra pessoa, e é algo que eu costumo não recomendar, você compartilhar o post das outras pessoas, sempre faz mais sentido você comentar, fazer um bom comentário construtivo num determinado post, do que você compartilhar aquele post. E aí, uma vez que você optou por compartilhar, é muito importante você trazer insights, trazer um bom insight seu, né, dentro dessa postagem, né, dentro dessas informações aqui, que seria o seu conteúdo autoral, ok? Então, nesse caso, eu vejo que faltou contexto e eu vou recomendar que você evite de compartilhar e mais fazer post autoral seu, tá? Então aqui você compartilhou um evento, né? Então, e tem um detalhe, quando a gente compartilha um link externo, como esse aqui, que é da ESPN.br, normalmente eu falo para as pessoas que, não só o LinkedIn, como qualquer rede social, o que eles menos querem é que o usuário saia da rede. E quando você, dentro do post, compartilha um link para um site fora do LinkedIn, fatalmente o algoritmo não vai dar uma boa distribuição para o seu post, porque ele não quer que os usuários saiam da rede para visitar outro site. Então, o que eu normalmente faço? Eu faço um CTA para compartilhar o link nos comentários, tá bom? Mais esse feedback aí para você, Ana. E aqui mais compartilhamentos. Então, muito provavelmente, Ana, você precisa definir para você ali uma linha editorial de conteúdo para você produzir conteúdo autoral. E é aí que você vai se diferenciar, você vai gerar autoridade dentro do seu setor, que é o agro. E é um setor muito pouco explorado dentro do LinkedIn, viu, Ana? Você tem a oportunidade de navegar num oceano azul de oportunidades, se tornar, de repente, uma top voice do agro, por que não? E rapidamente você conquistar muitos resultados para sua carreira, para os seus negócios, ampliar o seu network e se tornar famosa dentro da sua área. Você tem essa grande chance, só que para isso você precisa trabalhar os 3 pilares: posicionamento, networking e conteúdo, e você já sabe o caminho para você trabalhar isso, tá bom, Ana? Então é isso, pessoal. Vocês já sabem qual é o caminho da diferenciação da sua marca pessoal. O caminho é você trabalhar os 3 pilares do seu marketing pessoal no LinkedIn para você colher grandes resultados na sua carreira, nos seus negócios. Então, até a próxima, gente. Beijo no coração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.